Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o Atlas Linguístico do Maranhão. Para tanto, recebemos o professor doutor do curso de Letras, Português e Francês da UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, o professor doutor José de Ribamar Mendes Bezerra. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Borges. Obrigado à Rádio Universidade por proporcionar que a gente esteja aqui falando da fala do maranhense por meio do programa, do projeto de pesquisa do Atlas Linguístico do Maranhão. Prazer nosso receber o senhor aqui no Rádio Ciência. Entrevista, professor, começo lhe perguntando sobre esse projeto. Ele investiga a realidade linguística maranhense. Como é que essa iniciativa ela pode contribuir para uma valorização da diversidade linguística do Estado? Bom, eu começaria citando o Leon Tolstói quando ele diz: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Então a gente fez isso, olhou a língua portuguesa no mundo, veio para o Maranhão e coloca isso para o mundo de novo. Então é um projeto de pesquisa que tem penetração no mundo inteiro e a gente atua mostrando a fala do maranhense no mundo inteiro. Partindo dessa ideia, se nós mostramos como falamos em São Luís e no estado do Maranhão inteiro, todo o estado, nós mostramos como se fala português no mundo. E aí isso gera convites de outros colegas pesquisadores, a gente vai e fala lá fora e traz as pessoas para falar aqui também. A língua é um dos componentes da identidade de um povo, componente identitário. Quais influências a mais tiveram impacto na forma como os maranhenses usam a língua portuguesa no dia a dia? Bom, todas as que formam a língua portuguesa no Brasil, Todos os povos que vieram para o Brasil, que foram trazidos para cá em todas as situações possíveis, eles contribuem. Por quê? Porque a língua é assim, ela vai se completando todos os dias, Os veículos de comunicação, eles trazem isso e a comunicação humana em si também, Quando chega um português aqui, lá mais de 500 anos, falando de uma forma, os habitantes originários que estavam aqui, que falavam de outra forma, vão se entender, vão se comunicar. Então, o que vem fica e o que estava aqui também sai e volta, Então, a comunicação em geral, hoje, principalmente também pelos meios de comunicação, vai fazendo a minha fala de hoje com o que eu tenho no mundo hoje e que me chega aos ouvidos hoje. Então, vai sendo uma ideia de completude constante de todas as contribuições que a gente pode ter. E daqui a gente também vai influenciando lá fora. Por isso, então, dizer que a língua ela é viva e também é vida, Exatamente, A gente estava conversando ainda há pouco sobre um linguista chamado Ferdinand Saussure, que ele vai dizer isso, Ele vai dizer que a língua faz parte da biologia do ser humano e, por isso, é viva e é vida. E a gente nota isso, pesquisando, olhando, a gente vai vendo. Cada pessoa tem uma vida e tem a sua língua, embora a gente vá classificar isso depois como um idioma nacional, com os estudos que virão. Mas cada pessoa tem o seu idioleto, ou seja, a sua fala, porque tem a sua vida, igual a sua digital, igual ao fundo do olho, a gente tem a nossa fala. Tanto que eu não vejo você no rádio, mas eu já vi você. Quando você fala no rádio, eu sei, é o Borges. Agora, professor, aqui no Maranhão, as palavras elas podem ser pronunciadas diferentes, por assim dizer, de diferentes formas, a depender aí da região. Quais as principais diferenças o projeto ele consegue mapear, consegue identificar? Isso também é consequência da formação sociocultural do nosso estado, Exatamente. Então, a gente tem características locais específicas e gerais especificamente faladas aqui. Então, um atlas linguístico ele é basicamente cartas, mapas que dizem onde
e como se fala ali. E eu trouxe aqui 2 cartas, evidentemente que na publicação elas estão coloridas, né? Mas eu gosto muito do preto e branco. Henri Cartier-Bresson, da fotografia, já me mostrava isso e eu continuo gostando. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos. Eu tenho um exemplo bem local, tá? Aquele animal, não é? Como se chama? O inseto de corpo comprido e fino, com 4 asas bem transparentes, que voa e bate a parte traseira na água. Isso é muito característico do estado do Maranhão. E aí nós perguntamos para as pessoas, como parte da metodologia científica do projeto. Nós temos 459 perguntas no questionário, devidamente organizado teoricamente pela linguagem, e uma pergunta é essa. Você pode repetir essa pergunta? Sim. E aí a gente pode ver aqui exatamente agora como se faz um atlas, porque vocês podem dar essas respostas. A pergunta é: como se chama um inseto de corpo pequeno e fino, comprido, com 4 asas bem transparentes, que voa e bate a parte traseira na água, ali nas lagoas do estado, nas águas do estado? A gente faz essa pergunta para todas as pessoas entrevistadas no projeto. A resposta, entre aspas, seria: eu chamo de macaquinho quando era criança, mas é a libélula, é isso? E você? E você? E você? E eu, macaquinho. Aqui já tem a amostra do nosso projeto. As faixas etárias e os sexos biológicos tratam essa resposta diferentemente. Então, o mais jovem, eu aposto que vai ser libélula. O mais antigo, aposto que vai ser macaquinho. E a gente ainda tem uma série de variações. Cambito, catirina, macaco seco e, no Maranhão, muito comum, lava-bunda. Por quê? Porque o final da pergunta é exatamente esse. Ele molha na água. Então, isso é característico do Maranhão. O outro exemplo que eu vou falar, mas a gente pode ir conversando, é um exemplo nacional, não é? É como se chama as frutas menores que uma laranja, que se descascam com a mão e normalmente deixam um cheiro bem ativo na mão. Então, isso é uma fruta nacional. Eu tenho 2 respostas, mexerica e tanja. Mexerica e tanja. Vamos lá de novo? Pedro. Lucas. Isso. E ainda tem a famosa tangerina. Tangerina. Né? A minha idade chama mais de tangerina. Né? A famosa tangerina ou tangerina de Rosário do Muni. Vixe Maria, é uma delícia. Então você vê, a gente trabalha com um exemplo nacional e um exemplo local. É claro que a libélula é também nacional, já está no local, mas vocês viram a quantidade de ideias locais. E a tanja, né? Pocã, mexerica, acabei de entrar no supermercado, tem lá, pocã, hoje na promoção. Aí eu falei, opa, vamos lá, fui lá, vi o preço. Mas, na verdade, era a nossa tangerina. Eu falei assim, gente, eles usaram o nome comercial que é nacional, mas a fruta é a que a gente conhece bem ali de Rosário, né, um município do estado, que a gente foi lá, pesquisou e tudo mais. Então, para você ter uma ideia, né, o Tosta tinha razão. Quanto mais regional, mais local, mais mundial. E aí isso está reafirmado na nossa pesquisa. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com o professor doutor do curso de Letras, Português e Francês da UFMA, o professor doutor José de Ribamar Mendes Bezerra. Ele conversa com a gente sobre o Atlas Linguístico do Maranhão. Professor, agora falando sobre os métodos adotados para que se desse vida a esse trabalho, a essa proposta, ao longo das suas investigações. Como é que foi? Bom, vamos lá. Ao longo dos 26 anos de existência do projeto, nós começamos exatamente em 2000, aqui na Universidade Federal do Maranhão, com a ideia do que já se fazia no Brasil, o Atlas Linguístico do Brasil, que nós fomos convidados para integrar a equipe.
Ok, fomos lá, olhamos, poxa, legal, vai falar do Brasil, em 250 locais do Brasil, mas no Maranhão só tem aqui 8 lugares. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais Maranhão. E aí nós vamos fazer mais específico do Maranhão. E tivemos a ideia de fazer o Atlas Linguístico do Maranhão. Então como a gente faz? A gente foi ao estado inteiro. Aos 217 municípios, impossível. Mas a gente sabe que determinados grupos de lugares apresentam a mesma fala. Então a gente estudou isso, decidiu por 18 lugares inicialmente, começamos a trabalhar e vimos que 2 lugares estavam praticamente se repetindo, então nós reduzimos para 16 e de 16 localidades do estado do Maranhão, eu tenho realmente a fala representativa do estado. Então a gente vai a esses lugares com os vários apoios, né? Apoio da FAPEMA. Durante esses 26 anos a FAPEMA estava lá conosco, apoiando, né, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. É ciência, é das letras, estava lá com a gente. O resultado disso está aqui, resultado materializado, físico, né? 2 livros, né? Ó, com as logomarcas da FAPEMA e outros, porque a gente sempre diversificou a busca de financiamentos. Para quê? Para chegar no lugar, falar com as pessoas, fazer essas perguntas, essas 2 que nós demos exemplos, mas são 459. Então, leva 6 horas de conversa. É muito bom que, além disso aqui, a gente aprende mais sobre a cultura local, não é? Então, a gente pergunta essas 459 perguntas para as pessoas. Qual é a sua resposta? É claro que algumas respostas as pessoas não conhecem. Por quê? Porque é uma fala característica de um lugar de onde ela não é. Exatamente. Mas, no geral, a gente vai compilando essas ideias e a gente tem uma fala muito representativa. Então, o Atlas é uma carta, é um mapa que diz, né, no estado do Maranhão, onde se fala como. Então é isso, a gente pergunta para as pessoas, a gente conversa, como a gente fez aqui. Vocês viram nós fazemos o Atlas hoje. Agora, professor, quem nos ouve neste momento, quem nos assiste e de repente se interessou, tem como encontrar esse material? Como é que faz? Sim, é aqui na UFMA, a sede do projeto Atlas Linguístico do Maranhão é aqui do ladinho, no Centro de Ciências Humanas, no Departamento de Letras. Na sala do projeto tem logomarca, tem indicações, chegando aqui vai saber e vai conversar com a gente. Além disso, nas redes sociais a gente já publicou, né, todos esses livros, esses artigos. O mundo tem conhecimento disso, quer dizer, qualquer pessoa no mundo. Outro dia foi de Goa. Uma pessoa entrou no nosso site e a gente falou, opa, de onde? De Goa. O que é que ele quer saber? Ele quer saber como se fala aqui. E depois a gente entrou em contato, deu um retorno. Então nós estamos para o Maranhão, para São Luís e para o mundo. E redes sociais, tudo. Digitou lá, Projeto Atlas Linguístico do Maranhão, a gente vai tendo. Além das obras físicas que a gente já publicou. Só lembrando que o espaço físico é no campus São Luís, aqui é a Avenida dos Portugueses. Exatamente. A área Itaquibacanga. Professor, em relação a resultados, quando o senhor é questionado nesse sentido, como é que o senhor responde? Resultados? Eu mostro os livros físicos, mostro a participação em eventos, não é? E a escola pública do estado do Maranhão conhece o nosso trabalho. A gente leva para os professores, leva para os alunos. Quando nós vamos às localidades, a gente tem preferência de fazer a pesquisa utilizando o local, uma escola. Então a gente vai para dentro da escola. Por quê? Porque isso faz com que a gente converse com os gestores, os diretores, eles cedem o espaço e a gente tem esse ambiente. Poxa, a gente quer começar na escola e voltar para a escola. E, então, normalmente como é que esses estudantes eles recebem? Muito bem. Eles primeiro gostam muito do trabalho, né? Porque quando a gente pergunta para eles como é que se fala, quando a pessoal de 18, são 2 faixas etárias, 18 a 35 e 50 a 65. Por quê? Porque a gente vai para o mais
experiente, o mais vivido e o menos. Mas a gente precisa de maior idade. Então, a gente estabeleceu os 18 anos como maioridade para o início da faixa etária. E aí, essas pessoas gostam muito de falar. Você vê, a gente termina um questionário de 459 perguntas e a pessoa ainda diz assim, tem mais alguma? Então, a gente sabe que as pessoas gostam do que a gente está fazendo, porque reconhecem a utilidade disso, principalmente na escola. Agora, o conflito aqui, professor, por assim dizer, muitas pessoas tendem a não dar o valor devido ao uso cotidiano da língua portuguesa no dia a dia ali, especialmente a língua falada por pessoas, por assim dizer, à margem da sociedade. A sociolinguística, ela pode ser considerada aí uma ferramenta de cunho científico de combate a esse preconceito linguístico? Se sim, se o senhor acredita nisso, qual o porquê? Sim, claro, a gente já está ampliando. Além de preconceito, é um desrespeito. E a gente vê isso na escola. Os professores que ainda não estudaram um pouco melhor isso, eles ainda estão dizendo, está errado, não é assim, não fale assim, cala a boca, para o aluno. A gente ouve lá na escola, porque a gente fica lá, né? A gente pede para ouvir uma aula, né? Pede para falar, pergunta para os gestores, vocês querem alguma palestra? De vez em quando a gente é permitido dar uma palestra, então a gente vive a escola. E dizer definitivamente, a língua é a fala. A língua é a fala, porque é a fala que faz parte da vida, como o nosso querido Saussure já dizia. E também é poder, né? Exatamente, e também é poder. Então, no momento que eu desclassifico a fala do não escolarizado, eu estou tirando o poder dele. Agora, no momento que eu valorizo a fala do não escolarizado, que nunca foi escola, eu estou dizendo, sua vida, você é uma pessoa, você é importante. E esse é o motivo da sociolinguística, é trabalhar o social nessa dimensão. Dizer, sua fala é sua, ela é importante como você. Você não conseguiu ir à escola? Nenhum problema, você existe. E aí o meu feijão é resultado da sua produção na lavoura que lhe impediu de ir na escola. Então, exatamente, a gente faz isso acontecer. E aí a gente nota, poxa, mas ninguém falou isso pra gente. Não, a gente está falando para você. E aí, vamos ver o feijão. Quer dizer, a gente entra na comunidade, a gente conversa e a gente sai com o feijão de lá. Não, o senhor não quer levar o nosso feijão? Claro! Quer dizer, a gente tem a grande certeza e satisfação que a língua é a vida da pessoa. E antes de ir para a escola, a gente já aprende a falar, né? Depois é que a gente vai para a escola. Tudo bem, é assim, a vida é assim. Mas a valorização do ser humano, mesmo que não foi para a escola, existe. E a gente, com a sociolinguística, vai falar isso. Eu sei que a explicação é um pouco mais longa, mas eu pedi para você ser bem breve aqui para diferenciar idioma e fala. Tudo bem. Idioma é a escolha do Estado, do poder estatal, por uma língua. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 13, lei maior do país. O idioma da República Federativa do Brasil é o português. Isso é a língua escolhida. Agora, lá no 231, 32 da mesma Constituição, diz assim: é garantido às comunidades originárias o uso de sua língua. Então, o que é que nós vamos ter? Maranhão, para a gente não sair daqui. Vamos bem ali em Barra do Corda. O que é que as pessoas de Barra do Corda decidiram? Nossos idiomas vão ser a língua portuguesa e as línguas das nossas etnias e dos povos originários. Aí a Câmara Municipal de Barra do Corda escreve isso numa legislação. Isso passa a valer com os documentos locais e, consequentemente, nacionais. A gente está ampliando essa categoria de idioma. Além da língua portuguesa, o idioma que a comunidade, por meio legal da sua Câmara de Vereadores, instituir.
Pegue o exemplo de Barra do Corda. Eu conheço outros exemplos do Brasil, mas eu gosto do Maranhão. A gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, da nossa entrevista, mas só mais uma colocação em relação ao tu e o você conjugado. E também a questão de se dizer, entre aspas, também que no Maranhão é onde se fala o melhor português do país. Como é que o senhor... Eu diria que cientificamente essas ideias não se sustentam, tá? É claro que o Maranhão está historicamente mais próximo da metrópole colonizadora, né? Se você olha a história, você vai ter, a gente está mais perto, até agora recuperado isso, né? Nós vamos ter via aérea um voo São Luís-Lisboa. Por quê? Porque a gente teve caravela chegando. Então é claro que nós vamos estar mais próximo dessa língua, que por poder político, vamos dizer que era mais certa. Mas tecnicamente, cientificamente, essa ideia não se sustenta. E a conjugação é como a gente disse, é da vida. A escola também é do poder público. E ela vai dizer, quando você usar o som tu, deve combinar com outro som de um verbo. Se você usar o som você, vai combinar de outra forma. Isso quem diz é a escola, mas a vida diz outra coisa. Eu finalizo, professor, lhe perguntando sobre os desdobramentos e também os planos futuros. Bom, um atlas linguística nunca acaba. Por quê? Porque você vê, nós temos aí 500 e tantas horas de gravação. Para estudar isso, demora. 26 anos, a gente conseguiu estudar uma parte disso. Tem dados que a gente nunca estudou, tem questão que a gente nunca viu. Por quê? Porque são muitas. E é assim mesmo, a metodologia é assim mesmo. A gente faz as gravações com uma direção de questões, mas a gente vai criando produtos. Qual foi nossa metodologia? Antes da gente publicar um volume final chamado Atlas Linguístico do Maranhão, nós fomos publicando volumes intermediários que têm resultado da pesquisa. Então eu diria, não tem fim, não é? São muitas gerações. A gente já tem só no projeto hoje, em 26 anos, 8 gerações de alunos. Então, para você ver, vamos juntando, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, não tem fim, a possibilidade é ir publicando materiais, hoje com muito mais tranquilidade pelas redes sociais, pela eletrônica, pela técnica que a gente tem, mas não acaba nunca. E a gente vai tendo outras possibilidades de fala. Inclusive, daqui a pouco, algumas décadas, a gente estará aqui na Rádio Universidade, que continuará existindo, falando do assunto. Verdade. Muito obrigado, então, professor. Recebemos o professor doutor do curso de Letras, Português e Francês da UFMA, o professor doutor José de Ribamar Mendes Bezerra. Ele conversou com a gente sobre o Atlas Linguístico do Maranhão. Professor, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado para a rádio, para a FAPEMA, que continuam entendendo que a educação é fundamentalíssima na vida de qualquer pessoa. Muito obrigado. Até o próximo programa.